Aleluia. Ah, Deus, aleluia. Eu não falei que você estava radiante hoje? Pode ser nas cadeiras. Vocês estavam tão radiante hoje, irmãos. É a presença. Aleluia. Queria ministrar para vocês. Se o Juliano quiser ficar, se a banda quiser ficar, fique à vontade. Se quiser sentar aí também, pode ficar à vontade. Tá, eu queria ministrar para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. É claro que a gente está vindo de uma série que é sobre disciplinas espirituais. O apóstolo Ciel, semana passada, pregou sobre o poder da oração, o poder sobrenatural da oração. E hoje eu oro que o Espírito me conceda graça e sabedoria para trazer uma mensagem que fala sobre o poder sobrenatural da intercessão. Aleluia. Deus deseja levantar uma igreja de intercessores. Intercessor não é só aquele que serve no ministério de intercessão. Tiago fala em 5,16, orai uns pelos outros. O apóstolo Tiago ali comissiona toda a igreja a orar. Não é uma função eclesiástica, mas é um pedido do Senhor. Ele nos influencia a ter uma vida de oração e de intercessão. Quando ele fala, quando eu vou orar, eu vou ter um relacionamento e intimidade com Deus. Foi o que o apóstolo falou semana passada. Ele citou o exemplo de Elias, que orou e o sol parou. Ele citou o exemplo de quem mais? Ele citou o exemplo de Jesus, né, que constantemente tinha uma vida de oração. Ele citou o exemplo de, aliás, Josué, o sol parou, e Elias orou para que chovesse, e depois orou para que cessasse a chuva. Então a oração tem poderes sobrenaturais, influenciam até nas estações, no clima, e a gente crê no poder da oração, de uma vida de oração. Mas a intercessão é quando eu me coloco diante de Deus para orar pela vida de alguém ou de uma causa. Aleluia. Então a intercessão é uma batalha espiritual. Porque o intercessor, ele precisa sentir a dor, ou pelo menos ter empatia do que o outro está passando, ou aquela nação está passando, ou aquilo que está acontecendo, ele precisa sentir essa dor. A intercessão não é Deus abençoa o Rio Grande do Sul. Não, isso não é intercessão, irmãos. Isso é oração quarta série. A intercessão é chorar, é clamar a Deus. Deus, perdoa o pecado daquele povo. Venha com a tua misericórdia, meu Deus. Nós clamamos por aquele estado, por aquelas pessoas. Libera a tua provisão e assim vai. A intercessão é sentir a dor. É a empatia, irmão, se colocado como se fosse você naquela situação. Isso é o papel do intercessor. Quando o Tiago fala orai um pelos outros, é isso que ele estava dizendo. Sinta a dor que o teu irmão está sentindo. Pare para observar o que ele está passando. Observe. Talvez você, numa comunhão, você vai sentir aquilo que a pessoa está passando, e você vai se levantar em intercessão e oração por ela. Amém? Isso é intercessão. Por isso que a intercessão é para todos. Orar pelos filhos. Pai, orem pelos filhos. Filhos, orem pelos seus pais. Amém? Discípulos, orem pelos seus pastores. Pastores, orem pelos seus discípulos. Dobre o joelho, clame ao Senhor, chore por eles. Isso é intercessão. A intercessão, ela é uma ferramenta de batalha espiritual. Quando a gente se apresenta diante do Senhor para interceder, Satanás também vai vir com oposição. Porque é uma batalha espiritual. Tem situações que a gente precisa realmente estar em jejum, estar consagrado, para entrar nessa batalha. Quando eu vou orar para alguma pessoa, para alguma situação, não é tão simples assim.
precisa estar preparado. Por isso a importância das disciplinas espirituais. Amém? Por isso a importância de uma vida de jejum, de consagração, de santificação, irmãos. Porque os nossos olhos são abertos para o mundo espiritual. Os nossos olhos são abertos. E a gente começa a entender algumas coisas para a gente saber como orar. E uma das características do intercessor é saber estar tão íntimo com o Senhor. Por isso que a oração vem primeiro. Que tu conhece, Deus começa a revelar o coração dele para você. Aí quando você começa a entender como é que é o coração de Deus, você, numa intimidade, o Senhor, Ele vai te direcionando, te conduzindo à tua intercessão. Amém? Aleluia. Quem está aqui, irmãos? Aleluia. Então a intercessão ela é para toda a igreja entendeu? Não é só para o ministério. Nós que servimos a igreja numa função, estamos ali com os nossos jalequinhos, mas também estamos fora daqui orando e intercedendo. Então é uma função ministerial, mas a intercessão é para todos. E a intercessão ela é sobrenatural. Muitas vezes no campo natural você não vai entender algumas coisas. Eu lembro uma vez que eu estava em casa intercedendo, fui para o meu quarto e botei um louvor bem baixinho e comecei a interceder, clamar por algumas pessoas. De repente eu comecei a escutar barulhos na rua da minha casa e eu já fiquei todo oriçado, né? Porque a gente fica assim, sabe? O mundo espiritual ele te assusta em primeiro momento. E eu comecei a orar e aqueles barulhos assim na minha janela, assim, parecia que tinha alguém raspando as unhas. E eu fiquei com um pouco de medo, não sabia o que fazer. Eu acho que eu ergui mais o volume, mas depois eu falei, não, eu vou repreender isso. Comecei a guerrear, fazer batalha espiritual, porque era enviado de Satanás, um demônio ali, tentando paralisar a minha vida de intercessão. Existe essa batalha no mundo espiritual. Se você ler a palavra, em Efésios 6, Paulo deixa bem claro. Não precisa nem pedir para dar revelação. Ele fala que a nossa luta, ela não é contra pessoas. Contra o seu patrão que não te deu aumento. Contra o pastor que não te convidou para pregar. Contra vizinho e isso e aquilo. A nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue. A nossa guerra, principados, potestades, poderes espirituais, demônios. Então, quando a gente entra no campo da intercessão, a gente tem que estar preparado para essa batalha. Aleluia. E a igreja, Deus, só que assim, a igreja que é liberta em Cristo, o diabo não pode tocar na igreja, amém? O diabo não tem esse poder. Você tem as ferramentas, Deus deixou, mas o diabo não. O que o diabo precisa? Daquilo que a gente chama de brecha, de uma legalidade. O mundo espiritual é um mundo legal, irmãos. O diabo precisa de uma brecha, de uma legalidade, onde por ali, por aquele buraco que você deixou, ele vai entrar para causar algum tipo de dano na sua vida, na nossa casa e nas nossas coisas. Então a gente precisa levar muito a sério a intercessão e o mundo espiritual. Ezequiel fala que ele orou a Deus e não encontrou ninguém que reparasse as brechas. Os muros estavam derrubados. E Deus deseja levantar uma igreja que seja reparadora de brechas. Começando por você, por mim, por você, pela sua casa. Identificando quais são as brechas. Quais são as legalidades. Eu lembro de uma vez que estava acontecendo algumas coisas estranhas lá em casa. E a gente começou a orar. E o Senhor deu a direção para orarmos na madrugada. E começamos ali às 3:30 da manhã. Vamos fazer 7 dias de oração, intercessão por aquela causa. Porque a gente não estava entendendo. A gente procurou os pastores, e a gente não estava conseguindo entender, fazer a leitura do mundo espiritual. Porque muitas vezes a gente quer tentar achar uma explicação natural. Amém? Aleluia. Mas muitas vezes não vem essa resposta. E começamos a orar então. Vamos levantar às 3 da manhã. No terceiro dia, eu tive um sonho.
Acordei 3h33 depois do sonho, e eu via o demônio entrando na minha casa e saindo. A porta estava aberta. Ele entrava, eu dava uma ordem, em nome de Jesus, sai, ele saía. Mas como a porta estava aberta, ele entrava novamente. E aquilo ali eu acordei muito agoniado com aquela situação. E o Senhor então veio com a revelação, mostrando o que estava acontecendo, o que ele fazia ali dentro da casa. E a gente pôde fazer a leitura no mundo espiritual, interceder da forma correta, guerrear da forma correta. Amém? Intercessão é algo sério, irmãos. Aleluia. Existem coisas que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, você não precisa abrir, que são muitos textos, a gente precisava fazer uma aula aqui, mas a ideia não é essa hoje. Em Gênesis, a Bíblia fala que Abraão intercedeu por Ló. Sodoma e Gomorra, a iniquidade, o pecado, a prostituição, o que acontecia naquele lugar era terrível. Então Abraão intercede, e por causa da intercessão de Abraão, Deus livra Ló. Você conhece a história, amém? Também vimos Moisés, um exemplo de intercessor. Quando ele subiu no morro, no monte, e foi pegar as tábuas da lei, então quando ele desce, o povo sacrifica, faz o bezerro de ouro, e Deus se aborrece com o povo e diz: eu vou destruir esse povo. Moisés intercede em favor do povo e diz: Deus, não destrua o teu povo, poupa eles, Deus. E por causa da intercessão de Moisés, Deus poupa o povo, em nome de Jesus. Também vimos Neemias, que por 120 dias orou para que Deus reconstruísse, ele desse vitória em meio à destruição que estava acontecendo. Em tempo recorde, 52 dias, eles reconstroem os muros de Jerusalém. E ele começou a interceder e orar e pedir perdão pelos pecados do povo. E Deus ali então, por causa da intercessão de Neemias e de mais alguns homens, libera o seu favor, a sua graça, e um milagre, um tempo recorde, é reconstruído todas as muralhas em 52 dias. Isso é intercessão, irmãos. Vimos Samuel, que também constantemente clamava pelo povo, rogava a Deus pelo povo. Teve uma situação, numa batalha contra os filisteus, que o povo estava encurralado, e Samuel se propôs a orar, a interceder, pedindo a intervenção de Deus. Então Deus libera o seu trovão, a sua manifestação do seu poder, e destrói os inimigos. Então Israel sai vitorioso, por causa da intercessão. E se nós fôssemos aqui dizer muitos e muitos textos, irmãos, tem na palavra de Deus, né, sobre Daniel também. Daniel orava constantemente, ele orou a Deus, pedindo perdão também pelo povo. Estavam lá exilados 70 anos, e o Senhor então atende a oração de Daniel. Aleluia! E Jesus, que na cruz, aliás, o profeta messiânico chamado Isaías 53:12, disse que Jesus pelos pecadores intercedeu. E intercedeu mesmo, né? A gente veja várias passagens que Jesus intercede pelos seus discípulos, intercedeu pelos aqueles que zombavam dele na cruz. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então Jesus é o nosso maior modelo de intercessor. Ele orou pelos seus discípulos dizendo: não oro apenas por estes que estão aqui, mas também por aqueles que estão aqui hoje. Jesus intercedeu por nós, irmãos, para que nós estivéssemos aqui guardados. Ele falou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Amém? Então nosso maior modelo é Jesus Cristo, intercessor. Aleluia. Então não precisamos mais de base bíblica para entender que a intercessão é algo de Deus. É claro que tem alguns fundamentos, como eu falei, precisava vir de uma aula, de uma série de 10 horas para falar todos os fundamentos da intercessão. Mas o que eu quero que você entenda, que existe um poder sobrenatural quando você intercede.
algo começa a acontecer. Se você fazer uma lista, algo bem pedagógico, bem prático, fazer uma lista com alguns nomes ou alguns pedidos, petições que você deseja apresentar diante do Senhor em favor de alguém ou de algo, eu tenho certeza, irmãos, que vai acontecer. Vai acontecer algo. Porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Amém? A vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita. Mas o Espírito, lá em Romanos 8:26, diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos orar como nos convém. Não sabemos. Não sabemos a vontade de Deus. Muitas vezes nós vamos atirando para tudo quanto é lado, não entender qual é a vontade de Deus. Aí o Espírito, que habita em mim e você, que sabe, porque Ele é um Deus triuno, uma trindade, o Espírito que também é Deus, que habita dentro de mim e de você, Ele sabe a vontade de Deus. E então Ele leva, muitas vezes, as nossas orações, da forma que a gente não sabe orar, com gemidos, com palavras que não conseguimos expressar, mas o Espírito sabe, para que ela chegue diante de Deus, e Deus libere a resposta, venha com intervenção, libere uma cura, amém? Aleluia. Agora sim, agora vamos para a ministração, irmãos, esse foi só o resumo, só a introdução. Não, Atos capítulo 12, abre aí, agora vamos abrir a Bíblia, né? Culto sem Bíblia não é culto, né, irmãos? Vamos abrir a Bíblia aí. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Quem trouxe Bíblia? Aleluia. Atos capítulo 12. Atos 12, diz assim, 12:1. Quem achou diz amém. Aleluia. 12:1 diz assim. Talvez a minha versão é um pouco diferente da de você, mas vou ler aqui, tá? Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava aos judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães asmos, ou sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sobre a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Aleluia. Diante de uma situação, a gente percebe ali em Atos, a igreja, logo depois da descida do Espírito, a igreja já começou a ter encontros de oração. A igreja orava constantemente, intercedia por os cristãos que Deus ia acrescentando, pelo mover do Espírito. E claro que veio a perseguição, Tiago foi morto, né, irmão de João. E Pedro era muito íntimo de Tiago. Vocês que sabem da história dos 3 mais íntimos, vamos dizer assim, de Jesus, porque Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele tem os íntimos, os dedicados, que buscam o Senhor de todo o coração. Aleluia. Tiago era um desses, que viu coisas que os outros não viram, só ouviram falar. Então Pedro ficou muito chocado com a morte de Tiago. Certamente ele pensou que seria o próximo, né, a ser morto. Mas o que Pedro não esperava é que existia uma igreja intercedendo por ele, irmãos. Num clamor e num fervor. Uma oração fervorosa. A dona Loura. Uma oração fervorosa. Cadê a Marlene? Não está aqui. Uma oração fervorosa, irmãos. Então, milagrosamente, a igreja, ela ficou muito natural, irmãos. A gente está muito natural. A gente tem que crer no poder sobrenatural do Senhor quando a gente começa a orar. Você crê ainda nisso? A igreja ora e Deus
libera um anjo. Que o próprio Pedro, acostumado com muitos milagres, sendo testemunha ocular, até ele duvidou. Quando o anjo vem, se você ler o texto, a continuidade, ele achou que estava tendo uma visão ou um sonho. Mas o anjo pega e toca no Pedro. E ele então, mesmo acordando e indo até um certo ponto, e o anjo ia indo, as portas iam se abrindo, eles iam saindo. Daí Pedro entende que era um anjo de Deus. E ele é livre. Chega até a casa de Maria, mãe de Marcos, onde eles estão orando. Bate na porta. Eles não acreditam que é Pedro, porque nem eles esperavam que a resposta ia vir tão rápido. Olha só, irmãos. Mas era ele. Eles abriram, ali entraram e ali houve esse grande milagre, essa grande libertação. Então os anjos, eles trabalham em favor da igreja. Quando você ora, muitas vezes já tem anjos trabalhando no mundo espiritual. Você acredita nisso? A gente viu anjos desde a criação, desde Abraão, a ação dos anjos, que são, como eu disse ali em Hebreus, capítulo 1, versículo 12, são espíritos ministradores. Quem são os anjos? Porque Hebreus ele começa a dizer que Jesus é muito maior, né, que os anjos, porque ele é Deus. Mas ele explica quem são os anjos, o autor de Hebreus. São espíritos ministradores, enviados por Deus para trabalhar em favor daqueles que estão sendo salvos, ou que hão de herdar a salvação, em algumas versões. Então, quando alguém começa a interceder, ali o Senhor libera o anjo, para começar a trabalhar em favor daquelas pessoas. Amém? Eu lembro que quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, eu sofri meu primeiro abuso, irmãos. Quero que você preste bastante atenção agora. Eu fui abusado 3 vezes na minha infância. Talvez alguns aqui não conhecem meu testemunho. E um abuso para uma criança, ela implica em toda uma identidade para o resto da vida. Talvez aqui muitos já foram abusados, porque quantas pessoas eu conversei, eu fico apavorado. Uma grande parte também disse que já foi abusada. E o abuso, ele é terrível na nossa mente, porque a gente cresce sem identidade. E as 3 vezes que eu fui abusado, uma vez até o cara pegou uma arma, apontou para mim. Então, isso traz muita dor, muita dúvida. Eu achava que eu nunca ia casar. Eu dizia para minha esposa, quando eu conheci ela, a gente namorou, eu disse para ela, eu não quero namorar, porque eu já sabia, porque eu fazia isso com todas as minhas namoradas. Quando eu namorava, eu já dizia, não vai dar certo. Porque eu tinha uma insegurança. Eu já sabia que não ia dar certo. Eu nem sabia nem quem eu era. Aí eu cresci com isso, amadureci na adolescência. E qual foi a minha fuga? A pornografia. Eu me afundei, irmãos, na pornografia. Desde muito novo. Dava jeito de conseguir revistas e vídeos. Então, eu lembro que eu daí casei, acabamos casando, e a Aline, né? E eu mesmo achando que não ia dar certo. Já estamos 20 anos juntos, aleluia. Aí eu fui explicando para ela, contando algumas coisas para ela, mas não tinha coragem de revelar o meu passado, assim, achava muito feio, muito vergonhoso. E eu lembro que a gente casou tudo e começou a ter problemas. A gente brigava demais, muitos ciúmes. E a gente, acho que ia separar, irmãos. Uns 3, 4 anos de casado, assim, a gente vai separar porque a gente se ama, mas é muita briga, é muita desconfiança, isso cansa, isso judia, não vale a pena. Daqui a pouco eu esqueço, ela me esquece, vida que segue. Até eu cheguei um dia em casa, minhas roupas estavam tudo na rua, que ela tinha jogado. E eu cheguei do Giasse com o cabelo loiro na minha jaqueta preta.
E daí, aí você sabe, né, irmãos? Mas eu não abracei ninguém, foi o demônio que botou. Foi o diabo, irmãos. Aquele cabelo era do cavalo do diabo. Mas, irmãos, tem coisas estranhas que acontecem. Chegou um certo dia, uns 4 anos de casado, 4, 5 anos, chegou um rapaz lá em casa. Era um amigo meu de infância, eu estava com uma amiga lá dentro da minha casa, que era uma conhecida nossa, que tinha vindo da Itália, e eu não queria dar muita atenção para ele, assim, cara, agora eu estou meio ocupado. Ele assim, era só uma palavrinha que ele te dá. Cara, eu estou indo na célula. Jesus, ele é lindo, Djalma. Esse cara, tu está indo na célula. Porque eu sabia o que era uma célula, porque o Lu, o Jair, o Cláudio, me convidavam para ir na célula lá no Jace. Só que eu era mentiroso, irmãos. Eu dizia que eu ia, mas eu nunca fui, né, Cláudio? Tadinho, o Cláudio era perseverante, aquele evangelista perseverante. Não, um dia tu vai. Mas eu nunca fui. Não, hoje vai dar, Cláudio, não tem compromisso. Mas não dá, irmãos. A gente que está no pecado, está afundado, atolado no pecado, coisa mais fácil tem é mentir. Aí ele falou de Jesus, ele convidou, cara, a célula está mudando a minha vida, cara, assim. Fiquei bem surpreso. Mas eu não o rejeitei por causa da amizade que a gente tinha há muitos anos. Ao contrário, lá no Giasse, eu rejeitava, porque a gente fica com abuso dos crentes. Eu lembro quando eu era pequeno, eu jogava pedra na igreja dos crentes, eu apedrejava as igrejas e saía correndo, rindo que me matava. Eu achava muito... Gente, eu achava assim, ó... Eu achava muito... Qual é a palavra que eu vou classificar isso? Eu olhando um crente assim de terno, como eu estou hoje aqui. Aleluia! Só Deus, né? Eu olhava o crente assim com um paletó, uma Bíblia assim, gente, que perda de tempo. Eu lembro lá na Geloca, eu trabalhei uns anos e eu queria desviar os crentes. Assim, mas que perda de tempo, tanta gaitinha que tem lá na igreja. E eu queria ir lá, né? Tipo, o Anderson veio aqui e casou. Quem já sabe o testemunho do Anderson, né? Mas eu queria desviar os crentes porque eu achava assim, gente, que perda de tempo. Indo na igreja, tendo aquela vida assim limitada, parece que estão tudo preso. E mal eu sabia que eles que eram livres. Aleluia. Eu é que era preso. Mas é a cosmovisão, a visão de mundo que eu tinha, por causa dos traumas, da falta de identidade. Aí esse amigo me falou, foi para casa, pediu R$100 emprestado. Eu disse, que crente, hein? Mas ele estava meio apertado. Eu disse, não, vou te emprestar. Aí foi embora e no outro dia a gente foi almoçar junto, a Aline trabalhava na Laje Sul na época. E eu falei para ela assim, Aline, o Zé, quem lembra do Zé aqui? A gente fala do Zé Pretinho, né? Quem lembra do Zé Pretinho? É o Zé Alencar, muito amado, muito querido, era o menino que frequentava aqui a igreja com a gente. Ele veio aqui em casa ontem, tu lembra, quando a Léo estava aqui, e ele falou de Jesus para mim, convidou para ir na célula. Eu não disse que nada, porque para não ficar mal para ele, mas é claro que a gente não vai. Eu olhei para ela assim, ou tu quer ir na igreja? Ela começou a chorar. Isso é tudo o que eu mais queria. Porque eu não sabia que ela estava sendo evangelizada na Laje Sul pela Marilene, que também era da nossa igreja. Lembra da Marilene? Não é a Mari do Vilmar, é outra Mari. Sendo evangelizada na Laje Sul, e a Aline contava para ela os problemas, ela chacoalhou, a Aline disse, tu quer perder o teu marido igual eu perdi o meu? Ainda dá tempo. É só Jesus. Daí a Aline começou a chorar, é o que eu mais quero, eu quero ir na igreja. Então, eu assim, tá, então vamos. Mas quando isso era segunda, até domingo, eu já tinha até esquecido, né, irmãos? E quando chegou domingo, ela começou a se arrumar, 3 da tarde, porque a mulher tem que ser umas 7 horas antes. E era só eu e ela, não tínhamos filhos, e ela se arrumando, e disse, onde é que tu vai? Vamos sair? Assim, não, nós vamos na igreja? Sim, é verdade. Gente, tentei de tudo, mas não deu. Ela fez eu cumprir minha palavra e fui. Irmãos, quando eu chego na igreja, lá no pavilhão, eu dou de cara com o Papa Júlio. Aquela costa de 1,5 m, me abraçou. Porque eu já conheci o Júlio, né, amigo da família há anos.
me abraçou, tipo o Eliseu abraça. Você que já recebeu um abraço do Eliseu? Um dia o Eliseu me abraçou, eu falei, Eliseu, tu sabia que eu tenho 6 parafusos e 2 próteses na coluna? Ele assim, tu tá bem. Mas tô bem, tá? Tá bom, Eliseu? Mas agora ele me abraça bem macio. Aí, o Júlio me abraçou. Disse, gente, isso é diferente. Eu olho para dentro da igreja, vejo o Lu, trabalhava comigo no Jazz. A Neia trabalhava no cartão na época, né? Vejo o Cláudio, não lembro que eu vi aquele dia. Eu vi o pastor Ademir, falecido também. Nossos pastores saudosos. E o pastor Ademir já veio me abraçar também, porque era amigo da minha mãe, que morava do lado da dona Eugênia, que foi uma das fundadoras da igreja, junto com o seu Paulo Aragão, o Bruno sabe. O pastor Ademir, que ele abraça, não tem como não esquecer, né, Bruno? Não tem como esquecer. Era macio, era uma coisa diferente. Aí eu sentei na igreja, no fundo, na última carreira, o pavilhão era grande, irmãos, 400 pessoas, mais ou menos, né, apóstolo? Na última carreira, quando eu sentei, só sentei o Wellington do meu lado, sentou. O que esse cara está fazendo? Então, eu trabalhava junto no Giasse. Ele ficou do meu lado, me apertou minha mão. Beleza, estamos no culto, show de bola. Domingo seguinte, Aline, vamos de novo, né? Assim. Eu não entendi nada, mas vamos. A gente não entende na primeira vez, não é verdade, irmãos? Quem que entendeu já de primeira vez aqui? Ninguém erga a mão, amém. A gente não entende porque é obra do Espírito, irmãos. Não é no nosso intelecto, é obra do Espírito. É Ele que faz, é de dentro para fora. Aí chego no culto, todo mundo vem me abraçar de novo. E eu, 007, não queria conhecer ninguém. Chego no Giasse no outro dia, a Neia vem me abraçar. Amado, assim. Me chamando de amado essa mulher. Gente, não entendi a maldade na nossa mente, sabe? Eu já achei que ela estava me elogiando, me chamando de amado. Mal eu sabia que ia ser meu apelido, né? O amado. O amado da igreja. Aí o Hélio de novo do meu lado no segundo culto. Gente, esse guri não tem companhia, não. Mas sabe, né, irmãos? Aí tá, terceiro culto, Aline de novo, vamos. Aí, chegamos lá, o pessoal abraçou, aí já estava até mais soltinho, já bate palma na hora do celebrai a Cristo, celebrai. Aí já bate palma e sentei. Quem está do meu lado, irmãos? O Wellington estava do meu lado. Aí chegou o quarto culto. Aí o Espírito já estava trabalhando, sabe? O Espírito estava trabalhando, irmãos. Aí a palavra foi forte. Não me pergunta qual. Mas nosso amado apóstolo estava pregando e ele fez aquele chamado, sabe? Quem deseja nessa noite entregar a sua vida para Cristo? Porque naquela época, como ia muitas pessoas nas células, o culto era um local de avivamento, sabe, irmãos? Onde a igreja, as células se reuniam e as conversões aconteciam. A primeira vez ou a segunda vez que eu fui, vi que todo mundo amontoado lá em cima. Naquele reteté, eu fiquei apavorado. Mas era um avivamento, irmãos. As células eram um avivamento. Aconteceu. E muitos de nós somos frutos de uma célula, né, daquilo que o Senhor fez. Aí ele fez aquele chamado. Quem quer entregar a sua vida para o Senhor nessa noite, deixar o Espírito, Jesus, mudar a sua história. Eu e ela pegamos a mão do outro, assim, nós tremia assim, ó. E já chorando, mas não tinha coragem de levantar aí. De repente veio a Raquel, a mulher do Júlio, e pegou para nossas mãos o Espírito de Deus, que é vocês dois lá na frente. E a gente veio até o altar e entregamos a nossa vida para Cristo. Isso faz 15 anos, irmãos. Estamos até hoje com Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas, irmãos, e eu queria ir numa célula, mas o Hélio não me convidava para ir na célula dele. E o Lu já estava me pescando. Vamos lá, Djalma, lá em casa, né? 8 horas.
Tá, vamos ver, mas eu queria ir na do Hélito, que é do lado da minha casa, a casa do Hélito. Né, 2, 3 quadras. Daí... Mas ele não me convidava, assim, que esse cara acho que não gosta de mim. Até que chegou um dia que eu me convidei. A Aline já estava indo na sala da Raquel. Eu tinha feito libertação, tudo. Que a Aline já ia, a Aline espiritismo e tudo passe, ela recebia. Vocês escutaram o testemunho da Aline aqui, né? Alguns, né? Então, a Aline já tinha feito um trabalho mais brabo com ela. E eu era umas coisas internas, sabe, irmãos? Muito forte, que eu não confessava para ninguém, né? Mas eu fui na célula. Eu me convidei, então tá, vamos. Cheguei na célula. Primeira coisa que ele disse, ele disse, irmãos, esse aqui é o Djalma. Tinha uma galera lá, uma gurizada. E vocês lembram que a gente está num propósito de oração 3x30? E o Djalma é algo sobrenatural que aconteceu, porque a gente começou a orar por ele. Em 30 dias, o Senhor colocou ele aqui. A intercessão, irmãos. Ele falou assim, ó, eu e o pastor Felipe começamos a orar pelo Djalma, lá no Giasse. Quem que vai ser nosso 3x30? O Djalma vai ser. E eu era improvável, irmãos, porque eu odiava a crente, me incomodava a forma que vocês se comportavam. Toda a vida feliz e rindo, não é possível. É falsidade, não pode ser real. Eles estão toda a vida rindo, sorrindo, não tem problema essa gente. Mas eles começaram a orar por mim, intercedendo, o Espírito começou a trabalhar. O anjo, Deus liberou o anjo. Ele foi lá em casa, falou de Jesus para mim. Lá na Laje Sul, o anjo trabalhando, sabe? O Espírito usando a vida da Marilene para trabalhar na vida da Aline. E a gente começou a ir para a igreja, e o Espírito trabalhando, houve a conversão, a entrega. E só depois disso que ele me contou que eles estavam intercedendo por mim. É sobrenatural ou não é, irmãos? Você crê que você está aqui porque alguém intercedeu por você? Eu acredito firmemente nisso. Eu acredito. Pode pesquisar, fazer uma varredura aí nas suas amigas, nos seus amigos, parentes, se não tinha alguém intercedendo por você. Com o joelho no chão, clamando, Deus, salva o Djalma. Sim, ele é idólatra, ele é pecador, ele é mentiroso, ele é prostituto, mas não importa, Deus, tu ama ele. Salva ele. Sabe, sentir a dor, aquela minha tristeza que eu vivia, sabe? Então, o Senhor libera a sua mão, assim como ele fazia aqui no livro de Atos, a mão do Senhor ia com Barnabé, ia lá, e Deus operava o sobrenatural. E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Esse é o poder sobrenatural da intercessão. Se todos aqui viessem testemunhar, eu tenho certeza que vocês iam dizer, alguém orava por mim, intercedia. Vale a pena interceder, irmãos? Tem preço. Tu tirar uma pessoa das trevas, saber que tu foi participante, porque Deus não precisa de mim, de você, mas Ele nos escolheu para ser participante da obra que Ele está fazendo. Deus, Ele trabalha até agora, irmãos. Deus, Ele não quer ficar sem fazer nada. Eu não vou importunar Deus. Gente, esse atributo Deus não tem. Ele não quer ficar parado. Quando você não intercede, você está deixando Deus sem trabalhar. Quando você começa a interceder, Deus começa a agir. Porque um dos atributos de Deus é um Deus que trabalha. Lá em Isaías 64 diz, para aqueles que nele esperam, Deus que trabalha, que não quer ficar de braços cruzados, vou esperar então, Dona Loura não está orando pelas netas, então não vou fazer nada. Não, Deus quer fazer. Só que Ele conta contigo e comigo, para começar a fazer. E talvez vai ser hoje o dia que Ele quer fazer. Que você vai vir aqui, vai interceder e vai colocar diante de Deus, Deus, eu não quero mais te deixar parado, sem nada para fazer, faça. Eu estou aqui intercedendo, sentindo a dor, aquela pessoa está indo para o inferno, meu Deus. Igual o Djalma ia, sem saber quem ele era, perdido, quase uma separação, talvez eu não teria nem as minhas filhas hoje.
mas alguém intercedeu e sentiu a dor que eu estava sentindo, irmãos. Teve empatia por mim, se importou comigo. Sabe o que é o maior presente? É a oração que você pode dar para alguém? Né, irmãos do Acre, tudo bem com vocês? O maior presente que você pode dar para alguém é orar por ela, irmãos. Maior. A minha linguagem do amor não é presente, então se você nunca me der nada de presente, eu não vou ficar triste com você, tá? Fiquem bem tranquilos. Agora, se você disser assim, ó, eu estou orando por ti, meu Deus, né, pastora Teresa? Obrigado pelas tuas orações. É extraordinário, irmãos. Eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Quando a minha sogra diz, ó, a gente está numa campanha pela tua vida, tá? Pelo teu trabalho. Diz, nossa, sogra, como é que eu posso retribuir isso? Ah, faço mesmo. Ore por mim. É sobrenatural, irmão. Quando a gente começa, ó, Tiago 5,16, orai uns pelos outros. Você chegou no seu irmão e já perguntou, qual é o teu motivo de oração? Como é que eu posso te ajudar? Porque tem pessoas, irmãos, que não conseguem, estão tão abalados, tão tristes ou tão deprimidos que não conseguem ter uma vida de oração. Talvez na sua vida aconteceu coisas muito sérias, né? Eu lembro de uma fase que a pastora Liz estava passando, né? A gente sempre estava ali intercedendo pela vida dela, porque sabia o que ela estava passando, a gente podia sentir a dor da Liz, do Márcio. Então, às vezes naquele momento ela não conseguia orar, por causa da dor, do trauma, da tristeza. Mas nós, a igreja que intercede, ela sente a dor. Meu Deus, eu não queria estar no lugar dela, olha o que ela está passando, mas Pai, eu oro e te peço, libera o teu favor, renova a vida dela. Toca agora, Espírito Santo. Isso é uma intercessão. Então tem momentos que a gente não vai conseguir orar. Por isso eu vim aqui, o João Lucas. Vem cá, por favor. Eu não ensaiei nada, tá? Mas eu queria fazer só uma ilustração. Aqui está o João Lucas. É o lindo da mamãe. E é muito precioso mesmo, né? E aqui vai estar, do lado de lá vai estar Deus. Vem cá, Franco. Pode ser? Consegue? Aqui vai estar Deus, aqui do lado. Pode sentar ali, irmão. Aí, ele não está conseguindo ter uma vida de oração. Né? Talvez está passando muitas lutas, guerras dentro dele, que só Deus sabe. Só o Senhor sabe. Mas alguém que começa a se relacionar com ele, começa a entender o que ele está passando, e o Deus, olha só, a gente começa a orar, e Deus vai revelando o coração, e a nossa oração começa a ficar alinhada com a vontade de Deus, porque ó, Deus abençoe o João Lucas, nada aconteceu, agora sim, Deus, eu não sei o que ele está passando, mas Pai, e vou começar continuamente, orando por ele, um Deus que não muda está ali, no mesmo lugar. Vem cá, Bruno. Aleluia, vem cá, Bruno. O Bruno está aqui. O Bruno é um intercessor. E ele vai chegar diante de Deus para interceder. Pode virar para ele, Deus. Pode interceder. Tainá, pode botar aquele fundo, Tainá? Cadê Tainá? Pode botar aquele fundo que... A gente está fazendo uma ilustração aqui sem ensaiar, tá, irmãos? Mas eles são as bênçãos. E ele vai começar a interceder pelo João Lucas. Diante de Deus. É necessário que o intercessor se relacione com o Pai. Se o intercessor não tiver um relacionamento com Deus, como que Deus vai revelar o coração dele, o intercessor? É a primeira característica do intercessor, ter relacionamento com Deus, intimidade, sabe? Aí algo começa a acontecer, Deus vai liberando o anjo, tá, irmãos?
E algo começa a acontecer. A intercessão é chegar diante de Deus em favor de alguém ou de outro. Só que não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. É o Senhor que vai trabalhando. Aqui dentro primeiro. Foi isso que aconteceu comigo. E depois, ele vai clamando, pedindo. E algo vai acontecendo. Essa é a intercessão, irmãos. É colocar as pessoas no colo de Deus. Talvez aquela pessoa que você menos espera está precisando da sua intercessão. Talvez a questão está de vida ou morte, a sua intercessão na vida de alguém. Amém? Você deseja ser um intercessor? Você deseja, irmão, ser um intercessor? Ter uma vida de intercessão? Essa é a intercessão que Deus se agrada. Relacionamento com Deus. Para depois, conhecendo o coração de Deus, interceder. Não existe intercessão só no papel. Amém? Feche seus olhos.